Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu falo sobre investimentos imobiliários. Hoje eu vou falar sobre o RBRF11, um fundo de investimento imobiliário que investe em cotas de outros FIs e em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário. Antes de começar, eu preciso deixar claro que isso não é uma recomendação de investimentos. O RBRF11 é um fundo de fundos com gestão ativa, ou seja, ele busca selecionar os melhores FIs do mercado, de acordo com a sua estratégia e os seus critérios. O fundo é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela RBR Asset Management, uma gestora especializada em fundos imobiliários. O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas uma rentabilidade superior ao seu benchmark, que é o maior entre IGPM mais 3% ao ano, ou 4,5% ao ano. Para isso, o fundo investe em cotas de FIs de diversos segmentos, como lajes corporativas, shoppings, logística, recebíveis, entre outros. Além disso, o fundo também pode investir até 30% do seu patrimônio em títulos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, como CRIs. O RBRF11 foi lançado em setembro de 2017, com um valor inicial de R$ 100 por cota. Desde então, o fundo já realizou 6 emissões de novas cotas, totalizando 13.680.759 cotas emitidas e um patrimônio líquido de 1,06 bilhão de reais. O fundo tem uma boa liquidez na bolsa, com uma média diária de 2,12 milhões de reais negociados nos últimos 30 dias. Vamos ver agora alguns indicadores do fundo. Cotação. O preço atual da cota do RBRF11 é de R$ 81,90, o que representa uma valorização de 32,22% nos últimos 12 meses. Valor patrimonial por cota, R$ 77,19. Dividend Yield. O último rendimento distribuído pelo fundo foi de 63 centavos por cota, o que representa um dividend yield anual de 9,26%, considerando a cotação atual. PVP, 1,06. O número de cotistas do fundo é de 97.514, o que mostra uma boa diversificação da base acionária. Taxa de administração. O fundo cobra uma taxa de administração composta por 0,20% ao ano sobre o valor contábil ou de mercado do fundo, e 0,80% ao ano sobre o valor contábil ou de mercado do fundo para os serviços de gestão. E o benchmark até 20% ao ano sobre o valor contábil do fundo para os serviços de escrituração. Carteira. A carteira do fundo é composta por cotas de 16 FIs diferentes, de diversos segmentos e com diferentes perfis de risco e retorno. A maior parte da carteira está alocada em FIs de tijolo 70,0% e 30%, em estratégia de crédito e liquidez. O fundo também tem 14 CRIs no portfólio do seu patrimônio em títulos de renda fixa imobiliário. Alguns pontos negativos desse fundo. Em primeiro lugar, o fundo tem uma taxa de administração relativamente alta, que pode variar entre 0,90% e 1,10% ao ano sobre o valor contábil ou de mercado do fundo. Isso significa que o fundo precisa ter um desempenho muito bom para compensar esse custo e entregar uma boa rentabilidade aos cotistas. Nesse contexto, um especialista poderia dizer que essa taxa é um come-cotas que reduz o retorno do investimento. Em segundo lugar, o fundo tem um risco de concentração, pois a maior parte da sua carteira está alocada em FIs de lajes corporativas, 32,6%, que são um segmento bastante afetado pela pandemia e pela tendência do home office. Isso significa que o fundo pode sofrer com a vacância, a inadimplência e a desvalorização desses ativos. Nesse contexto, um especialista poderia dizer que esse fundo é muito dependente de um único segmento e que precisa diversificar mais a sua carteira. Em terceiro lugar, o fundo tem um risco de mercado, pois ele investe em cotas de outros FIs que são negociados na bolsa e estão sujeitos às oscilações de preço e de liquidez. Isso significa que o fundo pode ter uma volatilidade maior e estar exposto a eventos macroeconômicos e políticos que afetam o mercado como um todo. Nesse contexto, um especialista poderia dizer que esse fundo é mais arriscado do que um fundo que investe diretamente em imóveis físicos. Esses são alguns pontos negativos sobre o RBRF11, mas é claro que isso não significa que ele seja um mau investimento.
Ele também tem pontos positivos como uma boa rentabilidade histórica, uma gestão profissional e uma carteira diversificada em termos de segmentos e perfis de risco e retorno. Portanto, antes de investir nesse ou em qualquer outro fundo imobiliário, é importante fazer a sua própria pesquisa e análise, levando em conta os seus objetivos, o seu perfil de risco e o seu horizonte de investimento. Bom, pessoal, essas foram as principais informações sobre o RBRF11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. E se vocês têm alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixem nos comentários que eu vou responder. Um abraço e até a próxima!